Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez eu falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Que Deus te abençoe em mais uma pré-aula onde estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus. Estamos no terceiro trimestre do ano de 2023, estamos estudando a lição da classe de adultos da nossa querida CPAD, estamos estudando com o pastor Douglas Batista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viverem neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esta é a nossa lição, muito bem encadernada e com um conteúdo extraordinário. Hoje nós estamos, como você pode ver aí na tela, estudando, ou começaremos a estudar, a lição de número 7, que é proposta para o domingo 13 de agosto do ano de 2023. Vamos estudar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição de número 6, nós estudamos a desconstrução da masculinidade bíblica. E aqui nós vamos estudar a desconstrução da feminilidade bíblica. E como não poderia deixar de ser, o texto clássico de Provérbios 31, do verso 10 ao 31, é a leitura bíblica em classe dessa lição, aonde nós estaremos lendo. Na sua classe, aí você vai fazer a leitura bíblica, é claro, e vai falar sobre a mulher virtuosa. Sobre a leitura bíblica, eu tenho aqui do comentário bíblico Unger algumas considerações sobre a leitura bíblica. E essas considerações, elas já nos abrem um leque para já no início da aula você ter ali muito subsídio para que você acrescente fora o conteúdo da nossa lição, que já é extraordinário. Ele diz o seguinte: as virtudes da esposa ideal. Este excelente poema acróstico, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, é uma fina pérola da leitura sapiensal, da sabedoria hebraica, no caso. Pode ser parte do conselho da rainha mãe a seu filho, ou um poema separado. O caráter da esposa ideal seria o tema, então, desse poema. Ela é inestimável, versículo 10, ela é confiável, a esposa ideal, versículo 11, ela é diligente, do 12 ao 19, cuidadosa e desprendida, do 20 ao 22, uma bênção para o marido, no verso 23, possui tino para negócios, como se vê no versículo 24, ela é forte e honrada, como está descrito no verso 25, sábia e providente, 26 e 27, e respeitada e amada pelos seus filhos, como destacado no versículo de número 28. Do 29 ao 30, a apreciação do autor sobre ela. Ela é superior, no versículo 29, deduzem-se dois provérbios apensos sobre a mulher virtuosa, que estariam ali no versículo 30 e no 31. O valor da mulher, contrariando os críticos que alegam ter a Bíblia uma visão pejorativa das mulheres, essa descrição é altamente exaltadora, pois concebe a mulher desempenhando muitos papéis econômicos na família. Então, enquanto o homem sai nessa cultura patriarcal para dominar, para conquistar, para agir, para empreender, para produzir, inclusive também guerrear e defender sua família, a mulher, ela administra os bens que o marido ele traz para a sua família, ou os homens da família, pai e filhos, trazem para a mulher suas noras, as filhas, netas, enfim. Então, dentro do lar, intramuros da família, a mulher é o agente divino que vai fazer com que toda a provisão do lar ela acabe rendendo dividendos e haja uma multiplicação de haveres dentro da família. Esse é o comentário bíblico Unger acerca do provérbio capítulo 31, do verso 10 ao 31. O texto áureo da nossa lição, por sua vez,
ele vai nos dizer: enganosa é a graça e vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será sempre louvada. Esse é o texto de ouro da lição. E a verdade prática que vai nos guiar por essa lição e vai nos fazer pensar muito doravante sobre esse tema, nos diz que a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Temos então a verdade prática que acabamos de ler, a introdução, e aí vamos direto para o primeiro tópico da nossa lição, a feminilidade bíblica. A síntese desse tópico vai nos dizer que Deus criou a mulher com funções de cuidar e auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim equilíbrio em sua casa. Eu acho muito lindo esse fato de sobre a mulher repousar as esperanças da sua família e ela equilibrar, né, as emoções, os sentimentos, as ações, as aspirações, os sonhos, os desejos, também as compulsões dos membros da sua família. Temos o texto da nossa lição. O primeiro subtópico, então, vai falar sobre a criação divina da mulher. Nós temos ali alguns destaques nos versículos de Gênesis 2 e 18, não é bom que o homem esteja só. Também está destacado ali na nossa tela, Gênesis 2 e 23, esta será chamada varoa. Nós sabemos que o varão é o termo do homem excelente, então a varoa é a mulher excelente, porque ela é esposa do varão, do homem excelente, porquanto foi tomada do homem excelente também. E ali no final vai dizer que a Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um, ou seja, há uma unidade na diversidade dos dois sexos que compõem o casal, que é então o símbolo ou o paradigma ou a medida da humanidade. Então, quando Deus cria a humanidade, ele cria a humanidade formando homem e mulher, ambos se complementam e assim a criação ela chega ao ápice na relação de Deus com o homem. A natureza toda é criada, chega então na questão do homem, imagem e semelhança de Deus, e o homem com a mulher, ele é completado. E assim a humanidade agora se estabelece, ela pode então gerar vida a partir desta união, e aí a sucessão de gerações, ou sucessão geracional, e aí então a história se perpetua a partir da completude da humanidade entre homem e mulher. Toda a ideologia, todo o pensamento, toda a teoria que vai contra esta realidade, esta natureza da criação dos seres humanos, ela é contrária à própria vida. Por quê? Porque ela impede que o curso natural da criação da humanidade ocorra. E como subsídio, eu coloquei para vocês ali, para comentar o primeiro subtópico do tópico 1, homem e mulher igual à humanidade. Então, macho e fêmea, assim Deus os criou. Criou o homem do pó da terra, macho e fêmea os criou, Gênesis 1 e 27. A criação de Deus, ela tem esses princípios, ela tem ordem, forma e medida. Ela é ordenada, ela tem uma aparência e ela pode ser quantificada. Então, neste tripé, ordem, forma e medida, Deus manifesta toda a sua ciência, a sua capacidade criativa nos entes que ele criou. Tudo está ordenado, tudo está formado, tudo tem uma medida. Então, mexer neste padrão é descaracterizar a própria criação divina. Então, a ordem da criação humana, primeiro o homem, depois a mulher. Deus é um espírito, o espírito não tem sexo, mas na revelação bíblica, o Senhor se identifica com o homem. Deus é eterno, sempre existente, e ele não depende de ninguém para que fosse assim. O homem é criado a partir de Deus. Então, é Deus que escolhe revelar-se na
ordem, na forma e na medida do homem, do ser humano. Então, se invertermos esse papel do homem, e olharmos do prisma do homem à criação e colocarmos o homem no centro, num claro apelo antropológico, ou antropocêntrico, melhor dizendo, nós vamos então querer que Deus se adeque ao homem ou à mulher, e não é assim. Nós temos que olhar do prisma divino, ele sempre existiu, e na revelação ele é espírito, mas na revelação que está substancializada na matéria, ele cria o homem ordenado, formado, medido, com o seu corpo, com o seu organismo, e a partir do homem ele vai reger a criação que ele tinha feito. A mulher vem do homem para complementar o homem, e esta é a mensagem do texto sagrado, não há como fugirmos disso. Gênesis 2:18 não está focando a solidão do homem, mas a idoneidade da mulher, como quem está diante, ou face a face, ou de frente com o seu companheiro. Isso é o que o texto bíblico diz. Em algumas tradições diz assim, e faremos-lhes uma mulher que lhe seja idônea. Aquele termo idônea no hebraico pode falar ali de frente a frente, ou face a face. Ou seja, o homem aqui, a mulher aqui, ambos se complementam. Ela não está abaixo, ela não está acima, ela não está atrás, ela está diante, ela está complementando o homem. Então, uma mulher sábia, ela complementa o homem, e o homem, então, recebe a mulher nessa complementação. A função distinta ou específica dos sexos vai denotar a diferença necessária para a complementariedade da humanidade entre homem e mulher. Essas diferenças são percebidas na psique, está lá na alma, bem como na morfologia humana, ou seja, na forma humana. Na questão daquilo que está ordenado, formado e medido. Você olha para o corpo do homem, para o corpo da mulher, você vai olhar para a questão do DNA, você vai na estrutura cromossômica, nas células, enfim, toda a estrutura orgânica do homem e da mulher são diferentes, mas a alma também é. Os sentimentos também são. A forma de observar o mundo também é. Há muitas diferenças, não só na forma, mas também naquilo que transcende do ser humano, né? E o ser humano, ele então tem essas diferenças, homem e mulher têm suas características próprias, mas estas diferenças, elas acabam se unindo e formando a humanidade. Essa é a mensagem da criação do homem e da mulher lá no Gênesis. Subtópico 2 vai dizer sobre a bênção da maternidade. Deus ordena à mulher que frutifique, Deus ordenou ao homem e à mulher que frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. A mulher foi criada com a bênção, então, da maternidade. O homem não tem isso. Adão chamou Eva de a mãe de todos os seres viventes. Então, esse é o papel da mulher, constituído pela biologia, consequentemente reafirmado pela Bíblia. É o ponto sensível em que o movimento feminista, ele ataca, mas não consegue negar, porque é uma imposição da própria natureza criada por Deus. Então Deus criou a natureza se impõe à nossa realidade e não há nada que se possa fazer em termos ideológicos. A biologia, ela vai, então, de uma forma assertiva, mostrar que todo o pensamento, toda a ilusão, toda a imaginação, toda a elucubração que o homem possa produzir, não vai poder desfazer a realidade que se impõe sobre todos esses pensamentos, de que a mulher tem o dom da maternidade e que a biologia da mulher está ali impondo isso a ela, e por mais que se fuja da realidade, não há o que fazer. Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Então ela é o paradigma das mulheres que engravidam. Elas precisam estar felizes. E hoje esse mundo
existencialista justifica muitos erros da nossa sociedade pós-moderna, e aí então eles dão muita ênfase à depressão pós-parto, à negação da sua natureza, colocam o homem no centro de tudo, e aí os problemas são gerados. A natureza vai se impondo e ela vai exigindo de nós a participação no plano que é maior do que nós, porque eu não vivo para mim, eu vivo para a minha espécie, para a minha família, para a minha sociedade, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho mais deveres que direitos, e aí quando a natureza vem exigindo da mulher, do homem ou do casal a procriação, a geração de filhos, né, a postergação da humanidade durante gerações, eles pegam e negam. Por quê? Porque estão carregados de ilusões nos seus pensamentos, nos seus vãos pensamentos. Mas a mulher tem essa graça, e Maria, ela é o paradigma de todas as mulheres que deveriam, como ela, louvar a Deus pelo dom da maternidade. E eu coloco como subsídio aqui a maternidade, do latim maternitas, significa a qualidade de ser mãe. Logo, gerar um filho é o ápice, é o fim útil de uma mulher, é a completude da existência feminina. E nós que somos pastores, nós oramos muito por mulheres que infelizmente são estéreis e desejam tanto ter seus filhos, e muitas vezes Deus ouve a oração, abre a madre e o testemunho acontece. Os filhos na cultura patriarcal, da qual a Bíblia se origina, têm ao mesmo tempo que a qualidade de obreiros do lar, como a comprovação da bênção divina sobre a família. Então os filhos, além de serem a prova da bênção de Deus, eles têm essa virtude de serem ali os obreiros do lar. Trabalham com os pais nessa cultura patriarcal, principalmente do Antigo Testamento, e eles trazem a provisão para casa, seja na caça, seja na pecuária, seja na agricultura. Eles são, inclusive, os protetores da família, né? Gerar filhos é cumprir nosso compromisso com a natureza da nossa criação. Não vivemos para nós mesmos, mas para a nossa espécie. Alguém poderia perguntar: qual o número ideal de filhos? Olha aqui que coisa importante para você tocar na sua pré-aula. Já que a mulher tem o dom da maternidade, quantos filhos a gente geraria? A resposta seria no mínimo 2. Primeiro, para que haja a substituição dos pais, né, para que não haja perca do contingente populacional, e a possibilidade de que se nasça dentro da mesma família um homem e uma mulher. Então, pelo menos 2 por esses 2 motivos, para substituir os pais, para que possamos gerar. Mas quando o casal tem só menino? Quando o casal tem só menina? O interessante é que quando você vai fazer os censos, você vai perceber que em números assim redondos, 51% de mulheres, 49% de homens entre todas as famílias. E aí você vai pegar aquelas que só tem meninos, que só tem meninas, mas no todo você vai perceber que há uma provisão divina no sopro de Deus na humanidade. Esse sopro está em nós, nós não criamos a vida, nós geramos a vida, e no final a provisão de Deus está ali, 51% de mulheres, 49% de homens, porque se os homens morrerem, as mulheres estão ali para gerar filhos. E tem também essa realidade de que os homens morrem antes que as mulheres. Mais um sinalzinho de Deus na criação, dizendo que a mulher, ela tem essa dádiva da maternidade para suportar a permanência da humanidade no mundo que Deus criou. Aí temos aqui o subtópico 3, a mulher como auxiliadora. Então ela é auxiliadora do homem. Auxiliar não é algo depreciativo, e sim a nobre função de ajuda e também de socorro. E Deus faz a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento das suas igualdades e diferenças, aquilo que nós falamos ali, uma mulher idônea no hebraico que está face a face, que está à frente, que está adiante do marido. E aí, como subsídio para esse terceiro subtópico, procriação é o ato de gerar, jamais criar a vida. Nossos filhos são uma bênção no sentido de que pela procriação somos a imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus criou Adão, nós temos essa experiência do amor de Deus em nós, ao gerarmos filhos e amar os nossos filhos.
Então Deus cria o homem e coloca o seu amor sobre ele. É uma experiência divina, transcendental você gerar filhos, agindo semelhante a ele ao conceder a oportunidade de uma vida repleta de propósitos divinos. Então, imagine assim, vamos aprofundar esse pensamento. Na onisciência divina, quantas pessoas o Senhor desejou que nascessem nesse mundo? Mas por questão do aborto, da interrupção da vida lá no ventre, pela questão da renúncia desse dom da maternidade por aqueles que têm saúde e podem gerar, quantos projetos divinos eles não vieram a se concretizar nessa vida porque nós, na nossa arrogância e impetuosidade, não permitimos que assim acontecesse. Então, a satisfação sexual, como diz ali no terceiro subtópico, é a plenitude da felicidade. Nada haveria de mais precioso. Então, o sexo é uma bênção dentro do casamento e a mulher virtuosa é uma mulher que ela tem satisfação com o seu marido e ela produz o ambiente para que isso aconteça. O convívio ou vivência afetuosa fala da unidade na diversidade. A mulher se encontra como mulher, se realiza como ser humano feminino e agora ela corresponde ao marido e ela promove essa convivência afetuosa. E essa vivência afetuosa, que vai falar ali no nosso terceiro subtópico, vai também nos comparar à Trindade, onde há diversidade na unidade da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, coabitando a mesma substância divina, sendo um Deus em 3 pessoas em um Deus, de sorte que não há 3 deuses, mas um Deus apenas. Este é o santo mistério da Santíssima Trindade, que vai contra a lógica humana, é claro, a gente sabe que é muito complexo compreender isso, mas a gente por fé recebe e acata, da mesma forma como marido e mulher são uma só carne e a mulher virtuosa promove que esta fusão de naturezas aconteça. Segundo tópico da nossa lição, a desconstrução da feminilidade. Agora nós vamos, na síntese, observar que a erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual e de seus ataques ao modelo da família tradicional. E aí nós temos aqui o primeiro texto, ou o primeiro subtópico, que vai falar ali que o primeiro a se popularizar foi o voto. Então, do século XIX para cá, ocorre essa onda feminista e o primeiro efeito dela ou na primeira onda feminista, o resultado foi o direito às mulheres votarem. Na segunda onda feminista, os direitos reprodutivos e a liberdade sexual. Ali já depois da década de 60, do século XX, com os festivais de rock, sexo, droga, rock and roll, aquela coisa, aí então a liberdade sexual ela foi tomada. E aí o nosso autor Douglas Batista vai citar Simone de Beauvoir, que ela colocou algumas máximas para o feminismo e uma delas é: não se nasce mulher. A pessoa se torna mulher. Olha aqui a questão, a pessoa se torna uma mulher. Então a pessoa, ela começa, o termo pessoa começa a ter um ar neutro e ela vai optar por ser homem ou mulher, o que ela bem assim quiser. E hoje está difícil de você conceituar, porque há milhares de possibilidades nesse relativismo moral em que vivemos. E depois, em 2011, lá na Universidade de Toronto, no Canadá, surge o mote Meu Corpo, Minhas Regras. E aí o autor vai dizer que o feminismo, na verdade, não passa de pura ideologia. E aí eu coloco aqui como subsídio: ideologia é o evangelho da religião social da atualidade. Como eles não podem negar a Deus, porque assim como o homem não pode gerar vida do laboratório, assim como a biologia se impõe sobre a nossa ideologia, assim como há vários elos perdidos na criação dos quais o homem não consegue ultrapassar, então se aceita o fato de uma religião social, e esta religião social ela vai ter um cunho de organização das sociedades através de um ente que ninguém vê, mas todo mundo fala, chamado Estado. Enquanto o Evangelho de Cristo apela para a racionalidade, porque nós não somos dos mitos, nós somos do Logos, e o Logos é a razão, e a gente crê
pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é uma decisão racional crer em Deus. Então não tem nada aqui de místico. O cristianismo é uma fé totalmente racional, né? Embora a nossa razão nos leve a crer pela fé, mas nós não vivemos na mística da fé, mas na fé racional que nos revelou o Cristo ao mundo. Então, o Evangelho apela para a racionalidade no trato com o Logos, que é Cristo, né? A palavra, a razão, reafirmando a esperança de um novo mundo. A ideologia política promete benesses do Deus-Estado, em uma vida terrena, no aqui e no agora. A religião social tem a sua vertente dentro do catolicismo romano, lá com a teologia da libertação. Em alguns movimentos protestantes, a teologia da missão integral, quer dizer, você prega o evangelho, você faz obras de caridade, você atende os pobres, aquela coisa toda, mas tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral, elas têm como base os postulados de Karl Marx, e Karl Marx é um ateu, então a grande questão é como eu posso ser cristão e me guiar pelos conceitos de Karl Marx na questão da religião. A religião social, então, ela diz que embora Deus não exista, porque eles estão sempre negando Deus, é bom que você creia assim, porque se você crendo em um Deus, você vai ser um cidadão melhor. Então, é uma religião morta, estéril, sem vida, é um ventre seco, que não gera regeneração, esperança da vida eterna, não há escatologia, não há esperança alguma, é o aqui, é o agora. Então ela apela para o existencialismo, a existência, a minha existência, a realidade de eu estar aqui, ela precede a minha essência, a minha alma, espírito, de onde eu vim, para onde eu vou, essas coisas inexplicáveis e intangíveis, então eu esqueço, relego a um segundo plano e eu vou me preocupar com os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas compulsões. Temos aqui o texto, o segundo subtópico, falando sobre a liberdade sexual agora, né? Então, o sexo é algo prazeroso entre homem e mulher, mas dentro dos limites do casamento. No casamento, o sexo ele flui, ele chega à sua plenitude, ele gera vida, gozo, satisfação, etc. E isso é precedido pelo amor mútuo, não o prazer pelo prazer. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. E aí eles pregam também a iniciação precoce do ato sexual. E o término de estudo dessas ações temerárias é o aborto, gravidez indesejada, desconstrução da família, e tudo isso é radicalizado pelo ativismo ideológico do movimento feminista. Então há uma liberação sexual e nós que cuidamos de pessoas, a gente sente nos rebanhos que estamos cuidando agora o tamanho da tragédia que está diante dos nossos olhos. Subsídio para esse tópico, o sexo é a força mais descomunal do universo humano. Coloquei descomunal porque é algo assim que não tem como descrever. Seu limite é compreendido por conceitos morais, certo ou errado. Então, o sexo é uma força poderosa, você precisa conter a força, você precisa comprimir essa força, você deve, então, ordenar essa força, você deve, então, administrar essa força. Então, com base em conceitos de fé, é que você vai definir o que é certo e é errado, em nosso caso, a fé cristã ou a moral cristã. A prostituição, por sua vez, é a profanação do eros. O eros é aquele sentimento natural dentro dos homens, das mulheres, que fazem com que a atração ela aconteça. Então, a deturpação da sacralidade da família, dos papéis de pais e filhos dentro do universo familiar. A prostituição, então, ela desconstrói, ela profana o eros e a família. Ataques à família tradicional. Então, a gente não cansa de dizer que o casamento, o casar, o casual, o estar diante, complementar, ele é monogâmico, mono de um só, é um homem e uma mulher, né? O casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual, é homem e mulher, é um casamento apenas, e ele é indissolúvel. Para a ideologia do ativismo feminista,
Essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Na visão marxista, que vai falar sobre classes sobre classes, empreendendo uma dominação, eles dizem, essa ideologia diz que a família é a primeira estrutura opressora das sociedades. O feminismo, que deriva do marxismo, vai então sugerir que a mulher se liberte, né, desse ranço tradicional. Então, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. E aí eu coloquei como subsídio aqui. A ideologia se utiliza de muitos neologismos. Por exemplo, o aborto é um neologismo, porque, na verdade, o que é abortar? Abortar é parar, cortar uma missão, é interromper uma missão. Já o que se faz no ventre materno é assassinato mesmo de vida, não é? Então, esses neologismos, como, por exemplo, sexo, hoje em dia se fala gênero. Então, você vai adotando esses termos, quando você vê, você está aceitando a agenda que estão se lhe impondo. E a ideologia, ela busca o diversionismo nas ideias e a desconstrução moral. Lembra aquele certo e errado? Aquele limite que se dá para as coisas? O ser humano precisa de limites, ele precisa ser governado. Então, a desconstrução moral através de uma tática muito efetiva de inversão dos termos, via eufemismos. Eufemismos é aliviar. Então, eu falo aborto, eu estou aliviando o impacto do assassinato no ventre materno. Então, o eufemismo é um alívio. Então, o aborto é um eufemismo. Cuidado com o diversionismo, porque ele se utiliza desses eufemismos, desses alívios dos novos termos, e aí, então, você, praticando o eufemismo, você se aventura no relativismo. Então, veja, como o aborto, que seria assassinato intrauterino, gênero, sexo, e o fim de todo esse empenho é a desconstrução da sociedade por meio da implosão da família, eu botei moderna, mas é tradicional. Mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. Aí nós temos a síntese, a mulher virtuosa é um símbolo bíblico que tem a ver com a esposa fiel, mãe amorosa e mulher empreendedora. Muito bacana esse tópico e aqui agora vai ficar muito legal e você pode dar muita ênfase nesse terceiro tópico dessa lição, porque eu creio que é aqui que realmente está o foco da nossa lição. O modelo da esposa fiel, ela é virtuosa e de inestimável valor. Então, o coração do seu marido está confiado a ela. A conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e também das finanças. E aí diz que uma mulher assim, nenhuma fazenda lhe faltará. Provérbios 31, 11, parte B. Né? Então, faz do seu marido um homem bem sucedido. E aí eu coloquei como subsídio aqui para vocês, ó. Virtude é uma qualidade moral. Lembra do certo e do errado? Então, dentro de um limite cristão, a gente define o que é certo, a gente define o que é errado. Ela é um atributo positivo de um indivíduo. Então, a virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem e não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então, a mulher virtuosa sempre está procurando o bem. A mulher virtual é leal ao cônjuge, quando seu sentimento é apenas para o marido. É pura sexualmente quando elimina do seu casamento o adultério. Porque as pessoas perguntam, qual o limite do sexo dentro do casamento? E aí você vai lá em Hebreus, venerado seja entre vós o matrimônio. Né? E todo aquele que se dá a impureza ou o adultério, Deus o destruirá. Então, a pureza sexual, ela elimina do casamento o adultério. Então, quando um dos cônjuges está em adultério, ele está profanando a relação entre os dois. Isso é o que a Bíblia está falando. A fidelidade vai trazer, então, prosperidade. E o resultado de tanta virtude é, de fato, a prosperidade divina. E o padrão da mãe amorosa? Ela é dedicada,
acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição da família, seus filhos estão adequadamente vestidos, educa sua prole com sabedoria e com bondade, os filhos reconhecem seu incalculável valor. Então, quando você vê filhos obstinados, de Belial, etc., na casa de Deus, você já começa a ter uma ideia de como funciona a mente dessas mães. Subsídio para esse subtópico: a vida moderna e as demandas desse tempo atual fazem com que a renda não seja suficiente para a satisfação das concupiscências. Então, o desejo está na frente, a inclinação pelo comprar, as pessoas se tornam perdulárias, inconsequentes e acabam caindo sempre em dívidas. E aí elas começam a trabalhar mais, a esposa sai para trabalhar, mas daí quanto mais você trabalha, mais concupiscência você tem para satisfazer o cansaço da jornada de trabalho, e aí um abismo começa a puxar outro abismo. O resultado desse processo são as dívidas e as intermináveis discussões, acusações mútuas e o inevitável divórcio. O padrão moral dos casais cristãos é percebido pelas roupas de seus filhos. Mães virtuosas não terceirizam a educação dos seus rebentos. O Estado ensina, mas os pais educam. O cuidado e a proteção fazem da mãe o esteio do lar. Todos na casa perceberão e reconhecerão isso. E aí, chegando ao final da nossa lição de hoje, exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa, ela é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis, colchas de boa qualidade, negocia, compra, administra a produção e as vendas do seu empreendimento, ajuda os pobres e necessitados, autoconfiante em relação ao futuro. O seu valor é imensurável. As virtudes, ou o exemplo e as virtudes dessa mulher são publicamente reconhecidos. E aí, o subsídio que eu coloco para vocês. O lema do administrador, que é o caso do curso que eu também estudei, é a eficiência e a eficácia. A eficiência é saber usar todas as ferramentas. A eficácia é você chegar ao objetivo final proposto no projeto que você idealizou. Empreendedorismo sem noções de administração geralmente termina em falência. E aí a decepção, a angústia, os traumas, a depressão. Por quê? Porque não teve a administração, só teve o ímpeto, a força de querer fazer um negócio. A mulher virtuosa de Provérbios 31 tem a visão holística, holística é do todo, holos, dos processos do seu lar. Então, é o que o texto está dizendo. Ela entende da produção e das vendas do que se produz na casa, ou seja, ela compreende a logística de suprimentos. Então, na produção, você compra matéria-prima, você produz, certo? Então, você precisa já comprar bem, armazenar, distribuir ali dentro da empresa, compreende a logística de suprimentos, ela compreende o processo da produção e ela sabe contar tudo, ela faz cálculo das despesas, dos custos. Na administração se estuda a diferença de custo e de despesa, o custo fixo, o custo variável, a despesa fixa, a despesa variável, ela tem toda essa noção, certo? Então ela sabe contar bem as coisas, ela sabe o quanto custa o seu trabalho e por quanto ela deve vender. O regime de contas, ela está comprando, ela tem a conta da matéria-prima para pagar, e muitas vezes essa conta ela acontece antes da venda e da liquidez, ela sabe quanto está no seu estoque, ela divide em várias contas e no final as contas vão se fechando e ela vai tendo ali o seu lucro. Dessa forma, ela consegue lucrar e ser pessoa caridosa. Então a caridade é possível, eu coloquei aqui no texto do meu subsídio, por quê? Porque há pessoas que não têm essa administração pessoal, que não sabem o quanto ganham direito, têm um coração aberto, são virtuosas, inclusive para fazer caridade quando os mais necessitados são eles mesmos. Então, a caridade só pode ser possível quando a sua vida ela está equilibrada, quando você tem noção exata das suas finanças e de como você está. Então, a ansiedade não domina essa mulher. Por quê? Porque ela tem o controle da sua vida e ela não é pega de surpresa. Ah, pastor, mas a vida é cheia de contingências. Com certeza, mas quem tem provisão enfrenta os momentos mais difíceis
da sua vida. O avião, ele precisa voar com combustível e ele é provido para o roteiro que esse avião vai fazer, inclusive contando com alguma contingência, a provisão para as sobras, isso e aquilo, está tudo muito calculado. É um exemplo que eu dou do avião, por exemplo. O caminhoneiro, quando vai fazer a sua viagem, ele abastece para chegar até em tal lugar. Tudo isso deve ser administrado para a gente não ser pego de surpresa. A mulher virtuosa, além de empirismo, além do empirismo, tem sucesso por conta do seu caráter elevado e perfeita percepção de si mesma. Por que eu coloquei do empirismo? Porque o empirismo é aquela questão de você adquirir o conhecimento através da experiência, né, sobre a aplicação de atividades que lhe geram esta capacidade de aprender com a experiência. E aí, então, a gente sabe que a faculdade de administração no Brasil, por exemplo, ela começa no ano de 1945. Nós estamos falando aqui de uma época de mil anos antes de Jesus, 3.000 anos atrás. Como que essa mulher virtuosa tem tanta capacidade assim? É a questão que eu coloquei ali do empirismo. Mas quando você tem um caráter elevado, o empirismo ele é uma ferramenta poderosa e ele abre portas para quem não teve condições de estudar teoricamente as ciências da administração, da contabilidade, por exemplo, da logística, né? E ela também tem uma perfeita percepção de si mesma, ela sabe o que quer, aonde quer chegar, ela sabe o que é ser mulher, ela compreende a importância de sua vida na criação de Deus e no final tudo vai dando muito certo. Chegamos à conclusão da nossa pré-aula da lição de número 7, pedindo que você então ore e interceda por cada pessoa que está aqui envolvida nesse expediente. Somos voluntários na maioria dos casos aqui e carecemos muito da sua oração. E nós pedimos a Deus que você possa curtir o nosso conteúdo, você que chegou até aqui o final do nosso vídeo, que você distribua nos seus grupos de relacionamento em redes sociais e que o Senhor te abençoe para que nesse próximo domingo você tenha uma ótima, produtiva e poderosa aula. Que você seja eficiente, mas acima de tudo eficaz. Com essa ferramenta a eficiência chega, mas a eficácia vai acontecer quando você terminar a sua próxima pré-aula no domingo e você estiver satisfeito com o resultado do seu empenho e do seu esforço. Conte sempre conosco, estaremos sempre aqui. Que Deus te abençoe nesse próximo domingo e até a nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus.